porque o Senhor liberou aí uma porção maior da sua graça, porque com certeza nessa noite eu provavelmente vou estar encerrando essa sequência de mensagens sobre conhecendo a verdade. E a palavra dessa noite, queridos, é uma palavra muito pesada, muito difícil. Então, glória a Deus, porque você já está assim, mais para lá do que para cá, porque daí a palavra, ela vai dar condições de trabalhar na sua vida. Hoje à noite, a palavra de Deus, ela diz assim, ó, que é para a gente comer o bolo, e na boca ele é doce como mel, nas nossas entranhas ele é amargo. E hoje você vai comer o bolo amargo. Se você nunca ouviu o que você vai ouvir hoje, talvez você vai entrar em crise, você vai se chocar. Você está em casa, se você nunca ouviu o que vai ouvir hoje, você vai ficar difícil de engolir, mas é a palavra. Amém? Então, João 8,32 tem sido a base dessa sequência, e eu já perdi as contas se esse é o quinto, sexto, sétimo argumento que nós queremos mergulhar. Na semana passada nós falamos sobre o não julgueis, como muitas vezes alguém se esconde por detrás desse argumento, não julgueis. Então João 8,32 ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor nos ajude, precisamos que o Senhor nos dê a Tua graça para que, ao receber a Tua palavra, Senhor, nós possamos recebê-la no nosso coração e ela possa chegar ao nosso coração como uma oferta agradável a Ti, Senhor. Nosso coração seja uma terra fértil e que a semente não seja roubada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, antes de eu falar da palavra, eu queria fazer, provavelmente, como eu disse, essa última semana que eu quero falar dos argumentos falsos. Eu queria fazer algumas considerações antes de entrar na palavra. Uma coisa importante que a gente precisa saber, querido, que nem todo líder, nem todo pregador, nem todo músico, nem toda pessoa que detém a palavra se vale de um argumento enganoso de propósito. Nem todo pregador, nem todo líder, nem todo cantor, nem todo músico se vale de um argumento enganoso de propósito. Muitas vezes o que acontece é que aquele pregador, que aquele pastor, que aquele líder, ele simplesmente está reproduzindo algo que ouviu, algo que ele aprendeu. Eu mesmo fui entender tantas coisas depois que mergulhei no entendimento de reino. E olha que eu era pastor, mestre, formava pastores, diretor de curso teológico, da mesma forma que a pastora, e muitas coisas a gente foi entendendo, compreendendo depois que tivemos entendimento de reino. E muitas coisas que eu tenho respondido aqui nessa sequência de mensagens, eu ensinei também. Mas não porque propositalmente estava se valendo de um argumento enganoso, mas porque eu estava reproduzindo o que eu ouvi a vida inteira. O que eu ouvi pregadores ensinando a vida inteira. E que então foi reproduzindo, ensinando. Eu não sei se você sabe, mas hoje dentro do movimento denominacional, dentro das igrejas denominacionais, onde paira sobre os ombros dos pastores, dos líderes, um peso, uma responsabilidade muito grande, porque as denominações elas vão exigindo, então existem muitos pastores que estão angustiados, desanimados, em depressão, com crises, com
porque a pressão que para sobre seus ombros é muito grande. Então, vamos imaginar assim, as pessoas dizem assim, eu fui lá no congresso e eu vi lá, tinha um pregador fulano de tal, uau, que coisa tremenda, uau, que coisa maravilhosa. Mas a gente precisa entender, querido, veja bem, um conferencista profissional, um conferencista que prega às vezes 2, 3, 4, 5 mensagens, sei lá, o mês inteiro ele prega 4, 5 mensagens, essas mesmas 4, 5 mensagens, repetidas vezes. Vocês estão entendendo? Repetidas vezes. É como a senhora que vai fazer o seu almoço, de segunda a sexta, você tem que fazer feijão, fazer arroz, fazer feijão, fazer arroz, fazer feijão, fazer arroz, fazer arroz, fazer arroz. Você faz de olho fechado. Não faz? Faz ou não faz? Não estou falando nenhuma mentira. Você faz. Às vezes melhora aqui, às vezes melhora lá, às vezes tem alguma coisa a mais para enriquecer, e outras vezes é só água, sal e deu. Mas você faz. Então, um conferencista profissional, ele vai reproduzir a mesma mensagem 4, 5 vezes, 4, 5 mensagens, várias vezes durante o mês. E aquilo está, vamos dizer assim, praticamente decorado. Então, quem ouve uma vez diz, uau! Mas aí ele esquece que lá na sua igreja, lá onde ele congrega, ele tem um pastor, tem um pregador, que ele precisa pregar 4 ou 5 vezes na semana, e 4 ou 5 vezes na semana ele tem que trazer uma nova palavra, uma nova mensagem. E aí a pessoa diz, não tá bom, bom é aquele lá, bom é aquele pregador lá. Só que aquele pregador lá não tem uma responsabilidade sobre uma congregação, e ele não estuda para trazer uma nova mensagem. Mas aquele pastor, aquele que é um pastor local, que tem uma responsabilidade local, sobre ele para a responsabilidade de, a toda semana, 2, 3 vezes na semana, trazer um novo alimento. E que nem sempre vai ser, nem sempre vai ser aquilo que a pessoa diz, uau. Mas é o alimento que ele está trazendo. Não sei se você entende isso, não sei nem quem eu estou falando isso, mas é que você precisa entender. Então, aquele pregador que às vezes está trazendo um argumento falso, ele está trazendo porque ele está reproduzindo o que ele ouviu numa convenção, ele ouviu numa conferência, ele ouviu num congresso, alguém pregar sobre alguma coisa, e aí ele não estudou para saber se aqueles argumentos são verdadeiros, ele não estudou para saber se aqueles argumentos são realmente teológicos, e ele simplesmente foi reproduzido porque ele achou bonito, e porque lá naquele dia, naquela conferência, houve uma grande comoção no meio da conferência, e às vezes a pessoa pensa que aquela comoção é unção, então ele pensa, se eu reproduzir na minha congregação aquilo ali, também vai ter unção, que muitas vezes é comoção. Então, muitos desses líderes, por sua debilidade, porque a teologia que eles abraçaram é, por si só, uma teologia fraca, então eles vão reproduzindo, e vão reproduzindo, e quantas vezes alguém usou o argumento do não julgueis, e dizendo, mas Jesus falou, mas Jesus não falou da forma como muitos reproduzem. Jesus falou de outra forma, como a gente viu na semana passada. Então nem sempre há um uso enganoso de propósito, mas porque falta estudar a palavra. Você está entendendo? Porque falta mergulhar na palavra e para conferir o que a palavra diz. Então vamos lá. João 10:10. João 10:10. Eita glória, Senhor, me ajuda. Que agora a gente vai com calma mergulhar numa das palavras que muitas vezes você ouviu, e talvez você, como eu, no passado já ensinei, já disse. O que diz lá? O ladrão, hoje o nosso projetor ali, o computador resolveu atualizar. Estava ali, faltava uma meia hora antes do culto, veio uma mensagem, você precisava atualizar. Ou atualiza agora, ou ele vai atualizar sozinho daqui a uma hora, o PC não, vai ser ligeirinho. Vou botar para atualizar. Ele está lá até agora, atualizando. Então hoje não tem. Se você não traz Bíblia, hoje vai sofrer. Vamos lá, João 10:10.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, a maioria das vezes que alguém citou essa palavra, ao invés de ladrão, disse o quê? Diabo. Disse quem? Diabo. O diabo. Agora, nós temos várias Bíblias aqui. Alguma versão da Bíblia diz o diabo? E alguma versão diz que é o diabo? Alguma versão diz outra coisa que não seja o ladrão? Hã? Tudo diz o ladrão? Todas elas dizem o ladrão? Ladrão e salteadores. Os salteadores, mercenário. Então, aqui está um grande engano. Vamos dizer isso no mínimo, um grande engano. Porque muitas vezes, ou alguém pregou que o ladrão é o diabo, ou alguém simplesmente nem leu na Bíblia e já foi dizendo, no meio de uma pregação, no meio de um ensino, ou às vezes a pessoa está enfrentando um problema, está enfrentando uma dificuldade na casa, aí a pessoa diz assim, por que não? Porque está na Bíblia, né? Que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas acontece uma situação envolvendo aquela família, envolvendo aquela casa, envolvendo aqueles irmãos, e a pessoa diz assim, pois é, porque está na Bíblia. Porque veja bem, o diabo vem para matar, e roubar e destruir. Então Jesus está dizendo do ladrão. Amém? Agora a pergunta é, quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? E eu vou perguntar para você não precisa ficar com vergonha, porque eu não vou chamar aqui, não vou entrevistar. Mas eu vou perguntar aqui, quantos entendem que esse ladrão é o diabo? Se alguém entende que esse ladrão é o diabo, levanta a mão. Você tem vergonha não, irmão? Muito bem. Quem acha que não é o diabo? Quem acha que não é o diabo, eu vou ter que perguntar. Se não é o diabo, quem é então? Se não é o diabo, é quem? Hã? Falso profeta? Um homem? Fariseu? O mau pastor. Hã? O mau pastor. Ah, então vamos lá. Então, para quem não entendeu ainda, então esses que levantaram a mão, hoje vão ficar chocados, porque vão ouvir. Vamos, e aí, qual o que é que a gente usa para interpretar o texto? Faz 4 semanas que eu venho dizendo. O que a gente faz para interpretar um texto? Quando a gente vai ler? A gente lê o contexto. Então nós vamos ler o contexto e vamos ver do que Jesus está falando. Se ele está falando do diabo ou se ele está falando de outra coisa. É verdade, irmãos, que esse texto, Jesus, ele fala de muitos personagens. Jesus cita vários personagens. E a gente vai se ater em responder alguns deles. A gente não vai responder tudo, mas alguns deles. Então vamos ler a partir do verso 1, tá? E vamos ler até o verso 15. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Amém? Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair do aprisco, onde elas estão, depois de fazer sair, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs uma parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Então vamos lá, Jesus fala de um monte de personagens aqui. Alguns são muito fáceis de ver ali, né? Por exemplo, quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor? Jesus. O bom pastor que dá vida pelas ovelhas é Jesus. Então, às vezes a gente vê em postagens, a gente vê em divulgação de coisa, as pessoas dizendo assim, porque olha aí, não existe mais o pastor que dá vida pelas ovelhas e tal, porque o bom pastor tem que dar vida pelas ovelhas. Quem é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas? Jesus. Jesus. Então, irmão, nós não podemos ter uma visão assim, romântica, de achar que algum ser humano, algum pastor, por mais dedicado que seja, por mais apaixonado que seja por Cristo, por mais que ele se empenhe e se esforce no cumprimento do seu ofício ministerial, que algum pastor vai dar a vida por você. Nós não podemos ter uma ideia romântica de que, o meu pastor não dá vida por mim. Mas não vai dar mesmo, irmão. Porque o bom pastor que dá vida por você é Cristo. Cristo deu a vida por você. Ele é o bom pastor. Ele que deu a vida por você. Então, Jesus diz assim, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Primeiro, as ovelhas não são minhas. Amém? A igreja não é minha. Então, por força de hábito, as pessoas dizem assim, eu vou lá na igreja do pastor Fernando. A igreja não é minha, irmão. Vocês estão entendendo? A ovelha não é minha. Eu lá atrás, quando eu andava assim, piochado, andava e tal, eu ia para o lugar, eu usava um chaveiro, tem um chaveiro que vem com as contas assim, que usa para contar quantas ovelhas tem. Você conhece? Sabe aquele que vem assim, aí, por exemplo, lá, então cada conta vale 50 ovelhas, ou vale 100, ou vale 1000, tá? E aí então, eu usava assim, daí um dia alguém me perguntou, por que o senhor usa isso aí? O senhor é criador de ovelha? Sou? Quantas ovelhas o senhor tem? Eu tenho umas 600, 700 lá no pasto. Mas eu estava falando do quê? Da igreja. Amém? Agora, veja bem, as ovelhas não são minhas, eu não sou dono de ninguém, irmão. Mesmo que alguém congregue nessa casa, eu não sou dono de você. Eu não sou proprietário da tua vida. Eu não posso querer fazer mais do que pregar a palavra. Eu não posso querer decidir com quem você vai casar, com quem você vai namorar, aonde você vai, o que você vai comer, o que você assiste na televisão, o que você faz fora dessa casa, onde você vai, as pessoas que fazem parte da sua vida. Irmãos, lá na religião, eu até me preocupava com essas coisas. Lá na religião, a gente até se media para querer ajudar alguém. Mas no reino, irmão, uma das coisas que o reino tira da responsabilidade da gente é de saber que a nossa responsabilidade como pastor é pregar a palavra. O que a pessoa faz com a palavra é problema dela, não é meu. Você entende? O que a pessoa faz com o que ela ouviu, com o que ela aprendeu, com o que ela recebeu, não é minha responsabilidade. Se lá fora, na vida comum, em sociedade, a pessoa tem alguma prática, algum hábito que não é cristão, eu não vou chegar aqui e enquadrar o irmão e dizer,
Não, ele ouve a palavra, ele recebe a palavra. Não é aqui que está aprendendo o que está praticando. Não é aqui, não é nessa casa. Você está entendendo? Porque você não é meu, você não é uma propriedade minha. Lá no seu documento diz que você tem um pai e tem uma mãe. Dependendo da sua idade, seu pai e sua mãe são responsáveis por você. E se você for adulto, você é responsável por aquilo que você faz, irmão. A gente precisa entender que os nossos pecados, aquilo que nós optamos por fazer, nós precisamos saber que não paira só sobre nós a responsabilidade. Porque dependendo do que nós fazemos, do pecado que nós acolhemos, nós estamos pondo em risco a próxima geração, os nossos descendentes. Você vê que Davi escolheu pecado. Davi escolheu adulterar com aquela mulher. Davi escolheu matar o marido dela. E aí quando Deus trouxe o juízo sobre Davi, mesmo que ele se arrependeu, Deus disse para ele: a espada não se apartará da tua casa. E quando você lê a história de Davi, você vê que a espada esteve sempre ali. Houve morte, um irmão matou outro, um irmão estuprou outra irmã. Foi violência sobre violência. Por quê? Porque lá no passado, lá atrás, ele tomou uma decisão errada. A gente precisa saber, irmão, se hoje eu escolho andar no caminho corrompido, isso vai ocasionar consequências não só na minha vida, mas sobre as minhas filhas, sobre os meus netos, sobre os meus bisnetos, sobre todos aqueles que virão após mim. Eu corro o risco de ouvir o Senhor dizer: pode ser, Fernando, você escolheu isso? Pois agora a espada não vai se apartar da tua casa. A gente não pode pensar que porque eu pequei aqui, só eu vou sofrer as consequências, porque não é assim. Eu não sei se você sabia disso. Quando nós pecamos, nós não estamos pondo em risco só a nossa vida, mas também a nossa descendência. Davi escolheu pecar, e a espada esteve constantemente na sua casa, sobre a sua família. Então, porque ninguém é uma propriedade minha, ninguém vai chorar para mim e dizer: ai pastor, eu achei que o senhor ia dar vida por mim. Não, eu dou a vida pela minha esposa, eu amo a minha esposa, por ela eu dou, pelas minhas filhas sim, agora por você não. Porque quem já deu a vida por você é Cristo, não sou eu. Você não pode ter uma visão romantizada de que eu sei lá o que eu tenho que fazer por você, porque às vezes nem você faz por si mesmo. Amém? Não é fácil dizer, mas é a verdade. Então nós não podemos ir lá para a rede social e dizer: não tem mais pastor que ele está lá na Bíblia que dá vida pelas ovelhas. Não tem mesmo, irmão, nunca teve, nunca existiu. O único pastor que deu a vida pelas ovelhas é Cristo. Nenhum ser humano deu a vida por ninguém. Os homens podem morrer por Cristo. Homens têm morrido desde a igreja primitiva e até agora por causa de Cristo, por causa da sua palavra, como testemunho de sua fé em Cristo, como testemunho de que o Evangelho possa alcançar o mundo. Isso sim. Mas o pastor que deu a vida por você é Cristo. Ele já deu a vida. Nenhum homem poderá fazer por você o que Cristo já fez. Como igreja, nós podemos nos socorrer, nós podemos nos ajudar, nós podemos, enfim, um estender a mão para o outro. Nós, como igreja, nós temos um dever e responsabilidade de um amparar o outro. Mas não crie uma imagem dentro do seu coração, senão o pastor vai dar vida por mim. Não. O pastor é Cristo. O aprisco que é? Que Jesus fala: vou tirar do aprisco para aqueles que sigam. O que é o aprisco? O aprisco é a religião. O aprisco é a religião. A lei, a religião judaica, a religião. Então há muitas pessoas dentro da religião que Jesus está chamando. Você lembra que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir. Jesus nos convida para segui-lo. Jesus não nos convida para seguir uma denominação. Você não é chamado para lutar, ou defender, ou guerrear
pela bandeira do ministério Aviva. Você é chamado para lutar, batalhar, defender e seguir a Cristo. Então Cristo chama aqueles que estão lá no meio da religião e os tira para fora da religião. Um dia você esteve lá. E aí Jesus se revelou a você. Por quê? Porque Ele quis, irmão. Tem coisa que não adianta a gente querer. Eu sou muito especial porque Jesus... Não, porque Ele quis, irmão. Ele se revelou a você e Ele te tirou de dentro da religião para seguir a Ele, para andar com Ele. Amém? Jesus é o pastor, o aprisco é a religião. As ovelhas, quem são? Quem são as ovelhas? Somos nós que o seguimos, nós que somos salvos, nós que somos os eleitos, nós que somos os escolhidos. É Ele, é você. Somos as ovelhas dessa alegoria toda que Jesus fala. O porteiro que abre a porta para que Jesus entre. Quem é? Isso não é difícil, irmão. O porteiro que abre a porta para que Jesus entre. Quem abre a porta para que Jesus entre? E Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo. Ele abre a porta para que Jesus entre. Amém? O que mais? Então, o pastor é Cristo. A pastagem. Que ele diz, vou levar lá e vão ter alimento. O que é a pastagem? Palavra. Palavra. A pastagem é Cristo. Por que a ovelha come pasto? É biologia. Por que a ovelha come pasto? Porque é do pasto que ela recebe vida. É do pasto que ela recebe vida. Então ela vai lá e come pasto, e do pasto ela recebe vida. O pasto transmite vida para a ovelha. Amém? É se alimentando de Cristo que eu e você recebemos a vida de Deus. Amém? Cristo é a pastagem. Você vê, Cristo é a porta, Cristo é o pastor, Cristo é a pastagem. E aí vem Paulo e diz assim, é tudo sobre Cristo. É tudo sobre Ele. Tudo é sobre Cristo. Agora, eu acho que foram esses aqui. Agora, Jesus fala do ladrão. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão, então? Vamos lá. Então, primeiro, o ladrão, o mercenário, o assalariado, o salteador, todos estes nomes e títulos são uma expressão que substitui uma que você conhece, que é o falso profeta, o falso pastor, enfim. O salteador, o ladrão, o mercenário, todas essas são expressões que Jesus está usando para falar de alguém que não tem compromisso com Ele. E ele diz lá, no verso 1, ele não entra pela porta. O que quer dizer não entra pela porta? Nem salvo é, porque a porta é Cristo. Amém? Está conseguindo acompanhar? A porta é Cristo. Se não entra pela porta, entra por um outro lugar, mas quer dominar as ovelhas, quer ter domínio sobre as ovelhas, ele é o ladrão, é o salteador. Irmãos, olha só, não é difícil de entender. Por exemplo, quando um ladrão entra numa casa, ele entra para fazer uma faxina, entra na casa, pulou uma janela, arrombou uma porta. Ele entra na casa dele, olha se a casa está suja, não está varrida, as camas estão bagunçadas, tem louça para lavar. Aí ele olha assim e diz, eu vou limpar tudo aqui. Vou limpar toda essa louça, vou ajeitar essas camas, vou organizar essa casa. Amanhã de manhã, quando a família acordar, vai estar tudo em ordem. É isso que ele faz? Não. O ladrão, ele entra e se for preciso matar, ele vai matar. E se ele entra para tomar aquilo que não é dele, aquilo que é alheio, então ele entra para roubar, ele entra para matar e entra para destruir. Não é o diabo.
fala de alguém que entra com o objetivo de destruir, de causar dano, de causar problema. Então, o que é um ladrão então? Quem é esse ladrão? Quem é essas pessoas? São homens que propositadamente, e aí sim é de propósito, estão ocupados em ludibriar as ovelhas. Ou seja, a pessoa, ela está procurando Cristo, ela está procurando o Senhor, mas ela acaba caindo num aprisco que é guiado por um ladrão. E aí, como esse ladrão não tem compromisso com as ovelhas, porque Jesus fala, ele não tem compromisso com as ovelhas, ele tem compromisso consigo mesmo. Gente, olha só. Existem muitas pessoas sérias que pregam a palavra, que amam a palavra dentro do movimento denominacional, fora do movimento denominacional. Existem muitas pessoas sérias, mas a verdade é que a maioria daqueles que estão na mídia, que são conhecidos, ou que tem um programa na TV, e que aparece lá, e que todo mundo elogia, que todo mundo fala, o objetivo não é Cristo. O objetivo não é edificar, o objetivo não é salvar, o objetivo não é levar a Cristo. O objetivo é fazer uma campanha, outra campanha, tirar dinheiro, manda dinheiro, pede dinheiro e enriquece através disso. O objetivo é criar uma campanha atrás de outra, de outra, de outra, que as pessoas mandem dinheiro. O objetivo é estabelecer um império. O objetivo é fazer com que o nome cresça. E a grande maioria, muitas vezes, na sua fachada não tem o nome da denominação, tem a foto do líder. E as pessoas vão lá não pelo nome da denominação, mas por causa do líder. Aí lá tem um homem de chapéu, tem outro, tem não sei o quê. Aí as pessoas vão lá, não, eu vou lá, porque lá. Mas as pessoas, elas estão se convertendo a Cristo? Não, elas estão se convertendo a alguém. Algumas, pela grande misericórdia de Deus, realmente se convertem. Mas estão lá à mercê de um ladrão. Por quê? De um mercenário. Por quê? Porque o objetivo do mercenário não é que você aprenda a palavra. É que você continue sendo iludido e enganado. Porque quanto mais enganado e iludido você for, mais fácil fica tirar o dinheiro de você. É que nem uma pessoa que se apaixona por um espertalhão, por um enganador, por uma pessoa de má índole, por uma pessoa que tem interesse de tirar tudo que pode. Nesse tempo de mídias sociais, tem muitos disso, né? Tem os malandros do Tinder, os malandros das redes sociais, que os homens se apaixonam por alguma mulher, daí ela vai tirando dinheiro, vai tirando dinheiro, vai tirando. Quando descobre, já não tem mais nada, aí ele vai descobrir que não era amor, eu pensava que ela era apaixonada por mim. Ou a mulher que se apaixona por alguém que lá nas redes sociais é apaixonado e tal, e manda dinheiro para mim agora, eu estou precisando salvar aqui uma conta, eu estou com problema de saúde, e vai mandando dinheiro, e aí quando descobre, já foi 80 mil, 100 mil, 500 mil, 300 mil, 1 milhão, e aí descobre, mas não era apaixonado por mim. Às vezes a pessoa está dentro de uma congregação, irmãos, e ela está iludida, pensando que ela está sendo edificada em Cristo, mas o objetivo único é tirar o dinheiro. Então vamos fazer uma fogueira santa, vamos aumentar o nosso patrimônio. Eu tenho a impressão que você está muito assustado com o que está ouvindo. Vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é o que nós temos que fazer para aumentar a nossa renda, o nosso rendimento. A palavra de Deus está dizendo, então, aquele que usa o Evangelho como fonte de lucro. Usa a palavra como fonte de enriquecimento. A palavra de Deus, olha só o que diz a palavra. Para você que o pastor fica falando, não, deu na Bíblia. Então vamos lá. Romanos 16. Romanos 16, versos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles.
Porque esses tais não servem a Cristo como Senhor, e sim o seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Eu conheci muitos. Eu conheci um camarada que fazia assim, ó. Conheci. Ele fazia assim, ele pegava em casa, juntava lá uma boneca velha, tirava a cabeça, cortava algumas coisas, sei lá, mel, pimenta, sal grosso, fazia uns troços assim. E aí, por exemplo, a Lígia. Aí ele pegava ia lá na casa da Lígia, de noite, pulava o muro, num canto lá, fazia um buraco, enterrava. Tá? Aí no outro dia, de manhã, ele ia lá na casa. Oi, irmã Lígia, a senhora está bem? Tudo bem. Agora eu vim aqui porque Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação. Deus deu uma revelação. Deus me mostrou uma macumba feita para a senhora. Olha só um pouquinho que eu vou. Ó, Deus está mostrando. Canto assim do pátio, perto de tal árvore, perto do mundo, enfim, dá as coordenadas. Sabe o que foi esse que errou? Tem um trabalho lá. Tem esse lugar aqui? E ela já apavorada. Ah, meu Deus, tem. Vamos lá. Aí ele vai. Chega lá, ele começa a cavar. Olha aqui. Aparece lá a cabecinha da boneca assim, com sal, com não sei o quê. Olha aquilo. Exatamente como Deus mostrou. Ó, o trabalho foi feito forte para você. Mas olha, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou recolher isso aqui. Já me deu uma sacola, vou recolher isso aqui. Que pesado isso. Está passando mal aqui. Mas eu vou levar. E eu vou lá no monte orar para desfazer esse trabalho. Mas olha, irmão, eu vou gastar muito para ir lá. Eu vou ter que fazer uns dias de jejum, umas coisas. Precisa de uma oferta de sacrifício. Precisa de uma oferta. Sei lá. Acho que uns R$1.000. Né? Aí dependendo, ele vai jogar bem alto. Uns 10 mil, porque isso aqui é forte, isso aqui foi para matar. Aí a pessoa paga. A pessoa paga. E fazia isso. Então Jesus chama isso de quem? O seu Deus é o seu ventre. O seu ventre é o quê? É a sua vontade, é o seu ego, é manter o luxo. Viver às custas de pessoas que vão sustentar. Aí o que diz mais? Filipenses 3,17. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que temos em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quem é o ladrão? Aquele que se vale do Evangelho para enganar as pessoas. O objetivo não é Cristo. Então, às vezes a pessoa vai num culto e só ouve falar do diabo. Porque se você vai num culto e as pessoas só falam do diabo, qual é o objetivo disso? Que as pessoas têm medo. Que as pessoas têm medo. E aí você junta tantas coisas e aquela pessoa se mantém dentro de um lugar porque tem medo. Porque ela tem medo de que se sair dali ela vai ser amaldiçoada, enfim. Mas o objetivo não é Cristo. O objetivo não é que a pessoa cresça. O objetivo não é que a pessoa seja edificada. O objetivo é manter aquela pessoa na ignorância e sempre dando dinheiro. Agora, eu preciso falar alguma coisa importante. Por exemplo, presta bem atenção. Agora, vamos abrir um parênteses aqui.
Vocês estão ouvindo eu falar isso? Vocês assim, está vendo ali, ó? Porque está cheio de pastor que é sustentado pela congregação, que é sustentado pela igreja. Veja só, é ladrão, salteador. Bom, primeiro, nem todo pastor é ladrão, é salteador. Amém? Amém. A gente não pode pegar e jogar tudo dentro de uma generalizada, vamos dizer assim, tudo é igual. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que por um tempo, enquanto ele esteve pregando entre os gregos, ele trabalhava construindo tendas, fazendo tendas. E o termo pastor que fabrica tendas passou a denominar pessoas que se envolvem no ministério e que assim mesmo se sustentam. Então, por exemplo, vamos dizer que o Leandro vai lá, resolve ir lá para a Europa. Não como pastor, mas para trabalhar, por exemplo, com tinta, enfim, ou eles vão para a Daniela dar aulas. Eles não vão ingressar no país com visto de pastor, mas com visto da sua profissão. Você está entendendo? Então essa pessoa vai para, através do seu trabalho, falar de Cristo. Então a pessoa é médica, daí ela vai lá para o Paquistão, ela vai lá para o Iraque, ela vai lá para o Afeganistão, onde é proibido falar de Jesus. Mas se ele entra como médico, ele vai usar a sua profissão para, através da sua profissão, apresentar Cristo, através dos atos de justiça, não através de uma pregação. Vocês estão entendendo? Então, vai ensinar alguém, vai usar da sua profissão para, através da sua profissão, sendo sustentado por sua profissão, anunciar a palavra, não em forma de uma pregação, mas num modo de vida, num testemunho de vida. Você está entendendo? Num testemunho de vida. Então ele possivelmente lá não vai nunca pregar para alguém, eu vou pregar. Não, ele vai mostrar Cristo através das suas atitudes, e alguém vendo as suas atitudes irá perguntar, mas Leandro, me explica aqui. Aí ele tem abertura para falar em Jesus. Amém? Aí o médico é procurado por alguém, e aí as pessoas observam que no seu atendimento existem resultados maiores do que nos outros médicos. Ele consegue realizar coisas mais extraordinárias, porque a graça de Deus é com ele. Então alguém vira ele e pergunta, mas como que você consegue isso? E aí ele vai dizer, aí ele vai usar isso para falar de Jesus. Mas porque primeiro ele viveu isso. Então o apóstolo Paulo trabalhava entre os gregos para não ser um mau exemplo, mas para, através do que ele fazia, anunciar a palavra. Porque entre os gregos era inconcebível que alguém fosse sustentado por outros tendo condições de trabalhar. Amém? Então temos isso. Segunda coisa, se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que todos os apóstolos, sem exceção, sempre foram amparados, sustentados, foram abençoados, mantidos pelas congregações onde eles pregavam. Amém? Todos eles. Então o problema não está. O próprio apóstolo Paulo em Atos, se eu não me engano é 18, quando ele volta para Macedônia, aí ele passa a se dedicar exclusivamente à pregação da palavra. Abandonou a função de fazedor de tendas e passou a ser sustentado pelos irmãos que ajudavam, que apoiavam, enfim, que ofertavam na vida dele, que contribuíam na vida dele. Amém? Então o problema não está em ser sustentado por uma congregação. Eu próprio, nesse momento da minha vida, eu sou um fazedor de tendas. Até quando Deus vai permitir que eu seja um fazedor de tendas, ou seja, alguém que trabalha, que se sustenta, que procura manter a família, tendo uma profissão? Por quanto tempo vai ser isso? Não sei. Mas se você me perguntar, pastor, o senhor não gostaria de ficar só dedicado à palavra e poder fazer outras coisas? Lógico que eu queria. Mas no momento isso não me é possível. Amém? No momento isso não é possível. Porque eu não posso, como chefe de família, olhar para a minha família, tendo necessidades materiais, e dizer para eles, não, vocês vão orar, tendo eu condições de trabalhar e de sustentar. Todas as vezes, em nossa vida, de 35 anos de casado, em que houver necessidade de trabalhar,
E um dia, lá pelas primeiras vezes, a pessoa disse: não, eu vou trabalhar e você cuida da igreja. Eu disse: não, senhora. Não, senhora, eu não vou ficar em casa. Você vai sair para trabalhar? Capaz, eu vou trabalhar. Eu assumo essa responsabilidade. O chefe da casa sou eu. Quem tem que prover o sustento sou eu. A gente tem que ser homem. Amém? Meu pai me fez um homem, não fez um malandro. Eu não vou jamais permitir que a minha esposa levante 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai trabalhar e eu fico lá em casa fazendo o quê? Então, eu fui trabalhar todas as vezes, já contei várias vezes, já fui gerente de gráfica, já fui pintor, já fiz tantas outras coisas na vida quando foi necessário, como agora estou fazendo, limpando piscina. E pela graça de Deus, fui escolhido o melhor da cidade. Pela graça de Deus. Aí me perguntaram: o senhor vai ganhar? Não ganha nada, ganha só reconhecimento. Não, ninguém me deu dinheiro nenhum. Só ganhei a votação. Eu não ganhei nenhum centavo, mas ganhei a votação de reconhecimento, aquilo que a gente faz. Então Paulo era um fazedor de tendas. Hoje, agora, eu sou um fazedor de tendas. Mas quem sabe lá no futuro Deus está reservando alguma coisa diferente, que eu possa viver apenas da pregação da palavra. Amém? Não é pecado trabalhar, como não é pecado ser mantido pela congregação, se ela assim pode manter o seu líder. Amém? Pronto. Não existe pecado. O pecado está em ser um líder que explora a congregação. Isso é que está errado. O errado é ser alguém que suga a congregação, que exige das suas ovelhas, vamos usar esse termo, o máximo que pode, porque não está disposto a baixar a qualidade de vida, quer manter-se num padrão sem ter que trabalhar. Esse é o problema. Amém? Vamos continuar então? Vamos continuar aqui então. Agora, esse texto também fala de um outro personagem, o lobo. Amém? Fala do pastor, fala das ovelhas, fala do aprisco, fala do pasto, fala da porta e fala do lobo. Agora a pergunta é, vamos ver lá, o que diz lá? Ai meu Deus, verso 12. O mercenário que não é pastor, né? Às vezes o programa de vez em vez de chamar missionário, acho que chama o mercenário. Mas amém. Ai, Jesus. O mercenário que não é pastor, no verso 12, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque ele é mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. O compromisso é com ele mesmo, não é com as ovelhas. O compromisso não é com as ovelhas, é com ele mesmo. Então sempre se vê numa situação de risco entre ele proteger as ovelhas, ele prefere fugir, porque lá ele arrumou outras pessoas para enganar. Quem é o lobo? Essa é mais difícil. Quem é o lobo? O lobo é o diabo? O lobo é o perigo? Quem arrisca? Quem é esse lobo que vem e esse lobo é tão terrível que o mercenário foge dele? Vamos lá. Lucas 10:3. Lucas 10:3. Olha o que diz a palavra. Lucas 10:3 diz assim, Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de... No meio de... Cordeiro quem é? Nós. E os lobos? É o diabo ou é a pessoa? É uma pessoa. O lobo é uma pessoa. Se o mercenário não vale o que come, como diz o meu pai, como o mercenário é alguém que não vale a boia que come, mas ele está ali apenas usurpando, enganando e lucrando. Ele não tem compromisso com as ovelhas, ele não tem responsabilidade com a ovelha, a responsabilidade é consigo mesmo, o seu próprio ventre, o seu ventre,
Quando fala do ventre, irmão, não quer dizer que ele só quer comer bem. O ventre fala de desejos, de luxúria, de vontades, entendeu? Seu ventre é o seu próprio Deus. Então ele está ali porque ele quer encontrar satisfação. Ele encontrou um meio fácil de ganhar dinheiro. Mas aí vem um que é pior do que ele, terrível. É tão terrível que a palavra usa o termo lobo. Que esse é pior do que ele. A ponto de espantar, de assustar o mercenário e fazê-lo fugir. É um ser humano também, é uma pessoa também, tão enganadora quanto o mercenário, mas pior do que ele. Se o mercenário ainda tem um pouco assim de escrúpulo, o lobo não tem nenhum. O lobo não tem nenhum. Se tiver que tomar o terreno lá da irmã, dizer, não, tem uma revelação aqui, você tem que me dar isso aqui, sabendo que é o único terreno que ela tem, que é o único lugar que ela tem para morar, o lobo vai saquear. Sem dó. Está entendendo? Está entendendo ou não está entendendo? Olha, irmão. Entrega tudo, viu? O lobo é pior do que o mercenário. Não tem escrúpulo nenhum. Não tem nenhum temor de homens e de Deus. Aí Jesus diz assim, ó, eu vou mandar vocês. Mas preste atenção, vocês vão como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão encontrar pessoas inescrupulosas. Vocês vão encontrar pessoas com intenções malignas. Vocês vão encontrar pessoas que propositadamente vão tentar prejudicar vocês. Mas tem outro texto? Tem. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Verso 25. Vamos lá. 20 e 25. Atos 20 e 25. Até o 32. Vamos lá. Os lobos. 20 e 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo. Ele está agora falando com os irmãos da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele pastoreou essa igreja por um tempo. E ele ia, voltava, deixava lá algum líder. E ele agora está dizendo assim, a gente não vai mais se ver. Eu vou morrer. Então essa é a última vez que vocês vão me ver. Então ele está entregando uma exortação, uma orientação para a igreja, entendeu? Vamos dizer assim, que eu fosse bater as botas, eu soubesse que ia morrer, e aí eu chamo lá alguém, grava aí para mim uma mensagem para a igreja. Aí vai ficar lá uma mensagem para a igreja, o pastor morreu, mas deixou isso aqui para nós. É mais ou menos assim, tá? Então ele diz lá, 25, eu não vou mais, vocês não vão mais ver o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, ele está ciente de que ele ensinou a palavra e que nenhum deles iria se perder porque ele pregou a palavra. Então, ele não tinha responsabilidade nenhuma se algum deles viesse a se perder. Amém? Ele disse, o sangue de vocês não está, Deus não vai cobrar de mim o sangue de vocês. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja é de Deus, irmãos. A igreja é de Deus. Quem comprou a igreja foi Cristo. Então a igreja é de Cristo, ela não é de nenhuma pessoa. 29. Eu sei que depois da minha partida, depois que eu morrer, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas
para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então Paulo diz assim, ó, eu vou partir, mas depois que eu for embora, porque ele fala aqui de 3 anos e meio, foi o tempo que ele esteve ali cuidando dessas pessoas, da igreja de Éfeso. Mas quando eu partir, eu não vou estar mais aqui, e eu não vou ter mais cuidado de vocês. Então virão lobos ferozes, lobos devoradores, lobos violentos, cujo objetivo é destruir o rebanho. Não é nem lucrar em cima do rebanho, mas destruir o rebanho. Você entende a diferença? Como é que eu vou explicar? Ele pega a ovelha, tira a lã, come a gordura, mas não mata a ovelha. Você está entendendo? Porque vai ter sempre lã e vai ter sempre gordura. De vez em quando abate uma para ter a carne. O outro não tem o interesse de manter a ovelha. Ele quer matar mesmo, ele quer destruir mesmo, ele quer arruinar de vez. Amém? Você consegue entender a diferença, irmão? Consegue entender? Então ele diz assim, ó, depois que eu for embora, virão lobos ferozes que vão se estarem no meio para destruir o rebanho, para destruir a igreja. O lobo também não é o diabo, como o ladrão não é o diabo. E como sempre no meio gospel, no meio evangélico, quando alguma coisa ruim acontece, é muito fácil dizer assim, foi o diabo. Foi o diabo. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo. E na maioria das vezes não tem nada a ver com o diabo, irmão. As pessoas fazem porque fazem porque tem uma natureza pecadora, fazem porque não tem temor de Deus. Quando o marido trai uma mulher, não foi o diabo. Quem foi lá deitar com a mulher não foi o diabo, foi o marido. Quando uma pessoa, um crente, tira a vida do outro crente, não foi o diabo, foi a pessoa que fez isso. Essa semana sai uma notícia, São Paulo, de um pastor que foi preso. Ele acusava das 3 filhas, 17, 15 e 12 anos. Com a mais velha, ele tinha um filho. Ele era pai e avô. A mãe, ele era pastor. A mãe sabia, presenciava e nunca denunciou. Alguém poderia dizer, foi o diabo. Não, irmãos, foi o homem, foi a pessoa. Não foi o diabo. Ele sozinho fez isso. Mas por que ele fez? Porque a natureza humana é isso, irmão. Olha o crime que aconteceu com aquele menino. Por que ele matou? Porque a natureza humana é assim, irmãos. Todo ser humano, eu, você, todos nós, irmãos, dentro de nós existe a capacidade de ser um Hitler, um Nero, um matador, um homem, uma pessoa violenta. A diferença é que o Espírito Santo mantém a nossa natureza, irmão, sob controle. A gente vai para a cruz, a gente se rende ao Senhor. O Senhor que nos segura. Porque se Jesus não segurasse você não sairia batendo todo mundo, não? Ai não, pastor, capaz, eu sou crente. Sei. Pisa no teu carro para ver se você não vai lá e roda a baiana. Faz alguma coisa contra um filho seu para ver se você não se torna um monstro também. Quem te controla é o Espírito Santo. Agora, jamais um líder ou alguém pode se esconder dizendo é o diabo.
Por muito tempo alguém disse que é o diabo que vem para roubar e destruir. Não é. Por muito tempo alguém disse que o lobo de quem o ladrão foge é o diabo e não é. Agora, eu quero encerrar, irmãos, falando sobre essa igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, pastoreada por ele. Depois do apóstolo Paulo, ela foi pastoreada por Timóteo, por Priscila e Áquila. Foi pastoreada até pelo João, o apóstolo amado, o discípulo amado. Então, é uma igreja, irmãos, que a gente, na igreja, no Novo Testamento, é a igreja mais madura que existiu. Na época da igreja primitiva, era a igreja mais madura. Havia palavra, havia tudo que uma congregação precisava ter. Tinha a congregação de Éfeso, a igreja de Éfeso. Mas quando você abre o livro de Apocalipse, você vê o que Jesus fala para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não é questionada por Jesus porque houvesse heresia. A igreja de Éfeso não é questionada por Jesus porque houvesse a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaítas, ou porque houvesse falsos profetas. Nada disso tinha lá. Mas sabe o que tinha a igreja de Éfeso? Perdeu o amor. Para a igreja de Éfeso, Jesus diz assim: vocês se lembram de onde vocês caíram e retornem ao primeiro amor. Se arrependam e voltem às práticas do primeiro amor. O amor está. Sabe, queridos, eu vou falar de um temor meu. Nós estamos num ambiente onde não há heresia, não há falso profeta, onde esse tipo de coisa não se cria. Nós estamos num ambiente onde não falta ensino ou palavra. Se você vem aqui toda terça-feira estudar a palavra, você sabe do que eu estou falando. Você está num lugar onde não falta oração, onde não falta intercessão. Mas o meu medo é que a gente perca o amor. O meu medo é que o nosso amor por Cristo se esfrie. O meu medo é que tudo que nós temos recebido de Cristo, que não é pouco, sirva para que Ele volte-se para nós e nos diga: ou vocês se arrependam, ou eu vou afastar o meu candeeiro. O meu medo é que o amor por Cristo, pelo seu reino, se esfrie. Porque quanto mais nós vamos mergulhando, quanto mais nós vamos aprendendo da palavra, mais nós vamos conhecendo as coisas de Deus, nós vamos vendo quão longe nós estamos de um padrão que Deus quer. Quão fraco é o nosso comprometimento, quão fraco é o nosso envolvimento, quão fraco nós somos. E a palavra de Deus, ela diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Há um dilema sobre o coração de quem ensina. Se não ensina, está enganando. Se ensina, Deus vai cobrar de quem aprendeu. Sabe, o que você precisa responder para você hoje é: o que você está fazendo com o que o Senhor tem te dado? Se nós, igreja, se o objetivo do Senhor para nós como igreja fosse apenas que a gente fosse salvo, então o Sandro se converteu, morreu, está salvo. Pastor, só não importa isso.
ser salvo. Morreu. Pá. Não é isso. Não é isso. Porque tudo que o Senhor vai fazer nessa terra, tudo que o Senhor vai realizar nessa terra, os milagres que este mundo vai ver nessa terra, neste tempo do fim, o mover de Deus, o último avivamento, o último derramar do Espírito, a última onda do Espírito antes de Jesus vir buscar a igreja, a última grande colheita de Deus vai acontecer por causa da igreja que está aqui agora, vivendo nessa terra, andando nessa terra, por quem a palavra diz que a criação espera a manifestação dos filhos. O mundo está desesperado, a crise assolando o mundo. As pessoas pensam que a política vai resolver. O mundo acha que tal modelo político vai resolver. Mas a resposta não está na política. A resposta está na igreja. A resposta está na igreja. Se há violência numa cidade, a culpa é da igreja. Se há pedofilia na cidade, a culpa é da igreja, que não se importa, que foi chamada para estar na terra, que foi chamada para andar como Cristo andou, que foi chamada para manifestar a justiça de Deus, e muitas vezes não quer fazer isso, porque praticar a justiça é algo pesado, é algo difícil, é muito pesado. Mas, no entanto, Jesus olha para a terra, Jesus olha para a nossa cidade, Jesus olha para a nossa nação. Uma nação idólatra, uma nação que 40% da população se diz cristão, mas não serve para nada. Ainda continua tendo pessoas morando embaixo de ponte, ainda continua crianças esperando para serem adotadas. São coisas que não deveriam existir numa nação que 40% da população diz que é cristã, mas que não tem amor a Cristo, não ama a Cristo, não ama o seu reino, não é o corpo de Cristo na terra, não é a luz, não é sal da terra, não faz nenhuma diferença. Brasil, o que precisa acontecer para que a igreja brasileira se desperte? O que precisa acontecer para que a igreja brasileira se levante, se renda aos pés do Senhor, se renda aos pés de Cristo? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar nessa noite, para que aquela palavra que Jesus disse, olha, o amor de muitos esfriará, não é de todos, mas de muitos. Que eu e você nós estejamos entre esses muitos que não têm amor. Não tem amor ao próximo, não tem amor ao reino, não tem amor a Cristo, não tem amor a nada a não ser a própria vida. Que pensam que foram chamados apenas para ser assistentes, para apenas assistirem, enquanto que Jesus está esperando que você se levante como igreja se levante para governar. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor. É verdade, Senhor, que muitos procuraram a Cristo, mas encontraram um aprisco liderado por
mercenários, por ladrões, por enganadores. É verdade que muitos procuraram a Cristo, mas encontraram a religião. É verdade que muitos procuraram a Cristo, mas acabaram nas mãos de lobos ferozes, devoradores. É verdade, Senhor, que muitos buscaram a Cristo, mas acabaram caindo numa prisma da religião. Mas também é verdade, Senhor, que para muitos, para uma imensa multidão, o Senhor Jesus se revelou e os tirou do meio da religião e os trouxe para si mesmo, e estão sendo alimentados com Cristo, estão bebendo da água da vida, estão recebendo do Senhor o que há de melhor. Senhor, a nossa oração, ó Pai, é que nós não estejamos entre aqueles que abandonaram o primeiro amor. Que o conhecimento foi tanto que subiu a cabeça e acabou, Senhor, abandonando o amor, a paixão por Cristo, a paixão pela intimidade, a paixão pela sua presença. Espírito Santo, não nos deixe cair na vala da falta de amor. Que teu Espírito Santo nos mantenha despertos, Senhor. Que teu Espírito Santo continue mantendo aceso dentro de nosso coração, acesa dentro de nosso espírito, Senhor, a tua chama. Que sejamos apaixonados por ti, apaixonados pela tua palavra, apaixonados pela tua presença. E que possamos, dentro daquilo que podemos fazer, expressar a tua justiça, manifestar a tua justiça, praticar a tua justiça, não ter um discurso, mas uma prática, Senhor, uma prática de justiça, porque a criação espera que os filhos do reino se levantem, que os filhos da justiça
Senhor não nos chamou apenas para sermos salvos, lavados, remidos. O Senhor nos chamou para expressar e manifestar a sua justiça. Não para nos encher de conhecimento, mas para expressar a sua justiça. Você pode adorar o Senhor.
da majestade de Jesus. Glória a Deus. Abraça aí a sua família. Diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Senta aí, querido. Agradecemos a você que está aí assistindo nessa noite, nesse dia, ou quando for, que o Espírito Santo possa pegar você também. Amém? Nós vamos chegar ao final do nosso encontro nessa noite.